Agora eu vim falar para vocês sobre congelamento. Você sabia que quase tudo na confeitaria pode ser congelado? Eu ia falar tudo, mas eu pensei, não é tudo, quase tudo. Então, por exemplo, quando a gente faz recheio de bolo, massa de bolo, brigadeiro, gente, tudo isso dá para congelar. O que eu não posso congelar? O que me limita de congelar? Quando eu faço um recheio à base de amido. Então eu fiz um creme pâtissier ou um creme belga, vou usar amido. E aí, quando eu uso o amido e congelo esse creme, ele vai, quando descongela, quando acontece o degelo, ele vai separar. Então ele vai separar e vai perder aquela textura cremosa, vai ficar uma coisa bem esquisita, vai ficar um creme esquisito. Então não te aconselho a congelar cremes à base de amido. Outra coisa que eu não congelaria assim para usar como fruta fresca, o morango. O morango, a gente gosta muito de fazer aquele bolo recheado de morango, morangos frescos. Mas o que acontece? Quando eu congelo esse morango, ele vai perder as suas propriedades também. O morango, ele é composto por muita água. Então, se eu congelo ele, depois para consumir ele como fruta, não vai ficar legal. Assim como as outras frutas também. Então, se eu congelo uma maçã, se eu congelo uma pera, tá? Para que vai me servir depois? Vai me servir para eu bater um suco, para eu fazer uma geleia, não mais para eu usar ele como fruta fresca, né? Ele não vai mais ser fruta fresca. O restante na confeitaria, tudo eu congelo, tá? Então eu congelo massa de bolo, congelo recheio. Isso facilita muito, muito a vida nossa, a vida da cozinha, como isso tudo funciona, como isso agiliza processos. Então, em todos os lugares que eu trabalhei, em todas as confeitarias, eu já trabalhei em grandes confeitarias, tudo é congelado. Então, e parece assim, nossa, é congelado, tem muita gente que tem preconceito quanto ao congelamento. Só que isso é um mito, porque assim, se ele bem congelado, se esse processo é muito bem feito, não tem porquê esse produto ficar ruim, esse produto perder suas características. Então, gente, uma dica, fica perfeito quando você congela um doce, congela um creme, congela um recheio, um creme, lógico, à base de amido não, pode ser a base de trigo, a base de farinha de trigo. Então você substituir o amido pelo trigo, ok, os dois são espessantes, os dois vão firmar. Agora, congelar o amido, não. O resto, gente, congelar uma massa de bolo, você fez para agilizar a tua produção, então você vai, só que lembre de uma coisa, para fazer esse congelamento você precisa embalar muito bem. Então, por exemplo, uma massa de bolo, o que eu faço? Eu pego o meu plástico filme e eu embalo umas 3 vezes cada disco de massa e não vou apertar essa massa, não vou esmagar, tem que deixar, depois a gente deixa tudo certinho sem amassar. Passei 3 vezes, coloco dentro de uma caixa, pego todas as minhas massas, embalo bonitinhas, coloco dentro de caixas de transporte mesmo, pode ser até aquelas caixas de papel, tá? De papelão, própria para transporte de bolo. Pode ser também esses Tupperware, né? Tupperware é a marca, mas essas vasilhas que a gente pode levar ao freezer. Então, quando a gente vai congelar bolo, dessa maneira que eu falei. O degelo sempre acontece na geladeira. Então, qualquer produto que você fez, o congelamento, o degelo vai acontecer na geladeira. E como que eu faço isso? Tiro do freezer, coloco na geladeira. E aí, para acontecer todo esse degelo, o que eu vou precisar? De um tempo. Então, eu sempre faço o seguinte, eu pego à noite, tiro o que eu vou precisar usar no outro dia, e no outro dia ele vai estar perfeito para eu poder utilizar. Lógico que quando a gente faz recheios,
a gente precisa que aquele recheio esteja em temperatura ambiente. Eu gosto muito de trabalhar com temperatura ambiente porque é quando ele fica o cremoso o suficiente para o consumo, para cortar, para comer. Então eu gosto muito de preparar um recheio, depois se eu vou usar já logo no outro dia, então é aquela cremosidade que eu preciso. Então eu não quero que ele fique o duro da geladeira. Então o que eu vou fazer? Congelei, aconteceu de gelo, tiro da minha geladeira, deixo em temperatura ambiente e uso. De repente eu quero acelerar esse processo para ficar já logo quase na temperatura ambiente. Posso colocar uns segundinhos, minutinhos, dependendo do teu volume, você coloca no micro-ondas para ajudar a acelerar o processo. Agora, se eu pego qualquer produto que eu congelei, tirei do freezer, coloquei na minha bancada e ali vai acontecendo o degelo. O que acontece? A água toda que congelou o meu produto, ela vai começar a soltar. Ela vai começar a soltar e aí vai minando aquela água e aquela água vai entrando no produto. Então, se vai entrando, por exemplo, no teu brigadeiro, ele vai ficando mole. Se vai entrando na tua massa, ela vai ficando úmida. Então, não vai ser legal. Então, degelo sempre na geladeira. Quando eu quero congelar um brigadeiro ou um recheio de brigadeiro, o que eu faço? Ou qualquer tipo de recheio, tá? É que a gente usa muito recheios à base de leite condensado para fazer bolos estruturados de andares. Então aqui, eu peguei, fiz o meu recheio, eu pego esses saquinhos, né, que são próprios para alimento e também podem levar ao freezer, eu embalo toda a minha vasilha. Tanto aquelas grandes, né? Em cozinhas industriais a gente usa muito grandes volumes, né? Então as vasilhas sempre vão aumentando. E aí então aqui no meu caso, eu coloco aqui, embalo todo ele com um saquinho ou então com plástico filme, deixo ele todo vedado. E coloco o meu recheio. Venho, tampo, pego outro desse e deixo bem vedado. Ou seja, sem nenhuma bolinha de ar. Eu não posso ter ar. Por quê? Porque o ar, o que tem? Tem micro-organismo que a gente não vê. Daí no freezer, esse micro-organismo não vai parar de se proliferar. Então eu não posso ter a sensação de que eu peguei um recheio que já estava ali há alguns dias e se eu colocar ele no freezer, ele vai parar, se tem alguma coisa, alguma contaminação nesse recheio, então ele vai continuar, tá? Então a gente tem que tomar todos os cuidados. A questão da manipulação das boas práticas é extremamente importante para quem trabalha com alimento. E isso eu tenho vídeo explicando como que faz essa boa prática, os cuidados que a gente tem que tomar. Tá? Então assim, eu tenho ali meu recheio, beleza, tudo ok, coloquei aqui dentro, fecho, vedo tudo, levo pro meu freezer. Gente, muita coisa a gente consegue deixar aí 60, 90 dias no freezer. A maioria, 90 dias, sem problema algum, tá? Eu não gosto de deixar mais do que 3 meses. E também digo, né, sempre falo para os meus alunos, mais do que 3 meses, você não vai precisar deixar, você tem que ter giro. Se você está deixando muito tempo aquele produto ali, é porque você não está precisando deixar tanto, né? Você está tendo tempo para fazer outras coisas. Então você pode deixar aquele produto mais fresco. Então assim, eu sempre prefiro não deixar esses 90 dias, mas é permitido que você deixe. Então, gente, ó, essas embalagens aqui também descartáveis, eu gosto muito de usar para freezer. Então vem aqui, pode fazer o mesmo processo, pode colocar o saquinho, ou se você não quiser colocar um saquinho para vedar, você tem que deixar o saquinho de cima bem colado no alimento, para que não tenha o ar que eu falei. Fazendo todo esse processo bonitinho, você pode congelar tudo que não seja fruta, para usar ele como fruta fresca, e o amido. De resto, tudo na confeitaria você pode congelar. Inclusive, você pode congelar ovos. Você sabia? Você pode congelar ovos, tanto só a clara, quanto a gema, quanto o ovo inteiro. E para isso tem algum processo que eu vou explicar para vocês em outro vídeo. Então, a gente pensa assim, poxa, congelar ovo, né? Que estranho, mas olha só, sobrou. Você fez aquele buttercream
com um monte de clara, sobrou aquele monte de gema. Você fala, o que que eu vou fazer com esse monte de gema? Vou jogar fora? Não, óbvio que não. Você vai congelar essa gema. E eu vou ensinar vocês como que vocês vão preparar esses ovos para ser congelados, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aproveitem muito, porque assim, olha, o congelamento é vida na confeitaria, na cozinha salgada também, muita coisa se congela, quase tudo. Então, espero que vocês aproveitem muito, muito, muito e um grande beijo!